Salve galera, boa tarde. Mais um vídeo aí da SRED. Como vocês já viram no título aí, a gente vai estar removendo o tanque e também vai estar fazendo também não, né? A gente vai estar removendo o tanque para fazer a substituição do pré-filtro que vai dentro da bomba de combustível aqui, tá, da moto. A moto tá com 46 mil quilômetros, então provavelmente já tá mais que na hora. É uma manutenção que quase ninguém faz, certo? Então a gente vai estar fazendo hoje. Primeiramente, vamos remover esses dois parafusos aqui que eu já deixei solto. Tem que puxar aqui junto seguir aqui, porque senão você não consegue remover o banco. Essa aqui é uma SRED 750 ano 2010, modelo 11. Eu adquiri faz pouco tempo a moto, então estou fazendo algumas manutenções. Recentemente, o que eu fiz? Chequei lá o famoso retentor, né, ali do câmbio. Dei uma olhada, não tá vazando nada, beleza. Já fiz uma proteçãozinha no próprio guia. Para remover aqui foi bem simples. Retirei aqui o 10, tem que tirar ele totalmente, tá? Não adianta só afrouxar, tem que tirar o 10 totalmente. Depois afrouxei lá em cima, soltei o cabo da embreagem, retirei esses parafusos aqui, né? E afastei a tampa. Aí eu puxei o pino, limpei ele, lubrifiquei com vaselina, coloquei de volta lá, coloquei uma mangueirinha, essa daqui, ó, na parte onde ele não fica para dentro lá, tá? Para poder evitar que a graxa da corrente respingue nele e fique entrando sujeira dentro do retentor. Mas aí já dei uma geral, né? Dei uma olhada como é que tava, só por questão de saber como é que tá o pinhão e como é que tava esse retentor. Porque a gente quer acelerar a moto, né? Mas tem que saber como é que a moto tá para poder acelerar. Vai que o pinhão tá muito ruim, alguma coisa do tipo, e aí a gente vai tentar dar os 299 e me rebenta a corrente, né? Então é importante, assim que você pega a moto, saber como é que tá em relação à manutenção. Já fiz a troca de óleo, né? Já tem vídeo aí no canal da troca de óleo. Fiz a troca dos faróis, coloquei LED, tanto na baixa quanto na alta, até por conta de não forçar o estator, que no caso dela já foi feito. Foi feito e o antigo proprietário aproveitou para cromar as tampas, né? Então aqui tá tudo LED. Mas tá, vamos lá. Bom, tá aqui, removi o parafuso daqui, certo? Aí aqui eu só dei uma afrouxada na carenagem, certo? Aqui desse lado, retirei essa trava, retirei as duas travas aqui de baixo, tá? E essa daqui de cima, para poder distanciar aqui, para eu poder ter acesso ao parafuso. Eu vou estar erguendo o tanque agora, antes de tirar o pino, retirar o plug da gasolina e a conexão da bomba, né? Conexão elétrica, para poder estar livrando o tanque, retirando o pino e sacando o tanque fora. Então vamos lá, colocando um pano aqui de baixo, tá? Porque vai derramar um pouquinho de gasolina. Aqui é onde vai a conexão de combustível. Aperta as travinhas laterais ali. Aí pessoal, aqui só para explicar melhor, tá? Em relação à trava, essa perninha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, vocês vão pressionar ela tanto de um lado quanto do outro, certo? E aí pressionando aqui, essa parte interna ela afunda e aí ela libera para você puxar essa parte preta aqui, entendeu? Porque o que está segurando a parte preta nesse cano é essa trava azul, certo? Então pressionando naquele local que eu mostrei para vocês, tá? Ela vai liberar o que está segurando aqui na parte preta e aí você consegue puxar a parte preta para cá, né? Desconectando aí o plug de combustível. Aí o que tiver na linha, dentro do cano aqui da linha, né, vai derramar um pouquinho no pano, mas não, o combustível que está dentro desse cano não vai ficar vazando, tá? Pode ficar tranquilo, e só vai derramar o que tiver dentro da linha mesmo, certo? O que tiver aqui dentro desse cano aqui. Mas é isso. E depois é fazer o desplug ali do terminal da boia ali, né? Aquele branco ali, certo? Certo, tá aqui, ó. O que vazou de combustível é da própria linha, que fica aqui, não fica vazando, lógico, do tanque. E essa daqui é a tomada que eu tirei, certo? Tem que pressionar aqui, ó, e puxar, tranquilo. Bom, tá aí, pessoal. Removi a caixa de filtro de ar, tá ali. Já até tirei esses acabamentinhos que tava bem zoado aqui, ó, em volta. Vou tá fazendo novo. Aí eu tenho essa espuminha aí, vou tá colando novo. Fazer caixa de ar fria, mas aí fica o assunto para outro vídeo. Vamos aqui para a parte do tanque. O tanque tá escoradinho aqui, certo? Para não
riscar nada. Coloquei 2 panos aqui por baixo, certo? Coloquei uma flanela de microfibra bem macia. Apoiei o tanque em cima. Ah, e uma dica muito importante. É interessante, se você for fazer esse tipo de procedimento, não está com o tanque cheio, tá? Ela tá bem na reserva, até porque fica mais fácil o manuseio da moto, né? Com o tanque. E também fica mais fácil... mais fácil não. Evita de você ficar derramando gasolina lá pela boca. Então, tá aí. Aqui a parte da bomba, a gente vai estar removendo esses parafusos Allen e sacando a bomba daqui. Bom, tá aí a bomba. Vamos remover ela daqui. Ó, a posição, esses 2 terminais pra cima, tá? Pra depois não confundir aí. Eu acho que eu vou utilizar as 2 mãos aqui pra poder manusear ela, tá, pessoal? Porque pode ser que eu faça... Ah, já até saiu já praticamente. Pra não fazer cagadinha, né, galera? A gente não quer entortar nada, não quer amassar nada. Vamos girando aqui com calma, vendo qualquer posição que ela sai com mais facilidade. É isso aí. Tomar bastante cuidado porque são peças que estão imersas na gasolina há muitos anos. Aí eu tenho a boia aí. Cara, é engraçado que ela possui a boia, mas não possui o marcador de combustível, né? Somente o da reserva. Brincadeira, mas tá bom. Vamos estar removendo aí agora os parafusos e abrindo a boia. Que vamos tirar pra cá, tirar o resto da gasolina. Que o pré-filtro fica aqui de baixo, aqui bem embaixo. Aí, removemos a gasolina. Agora vamos lá. Bom, vou filmar a bomba aqui 360, para caso você fique com dúvida na hora de montar, tá? Com algum fio, com alguma posição de alguma peça, certo? Ó, esse preto aqui é o que vem lá de baixo, certo? E tem esse outro preto, apesar que tanto um lado quanto o outro, o negativo vai dar do mesmo jeito, né? Na carcaça da bomba, então não vai alterar tanto, mas só por questão da dúvida, tá? Então a gente vai estar tirando aqui esse e esse parafuso aqui, para poder tirar a parte da boia. Bom, tá aqui, removi a parte da boia, os 3 parafusinhos aqui em volta da carcaça. Lembrando aqui, ó, vai um conector do fio vermelho ali, que tá rosa, né, desbotado. E aí você vai passando ele por aqui. Na hora de remover ele por aqui, você levanta, tá, essa perninha e tira ele pro lado. Não tenta passar esse conector aqui por aqui, que ele não vai passar, tá? Então você tem que dar uma levantadinha aqui com cuidado para não quebrar também. Mas faça isso, porque senão ele não vai passar. Você vai às vezes puxar e vai quebrar o conector aqui. Aí você vai arrumar pra cabeça. Bom, aqui ó, para remover essa parte de cima, tá? Você tem que vir com uma chave de fenda. Eu peguei essa daqui, ó, bem larga, e fui cutucando em volta e vai devagarzinho, porque esse o-ring e o da válvula de pressão aqui segura bem, tá? Então tem que fazer um pouquinho de força, mas sai. Vamos tá até vindo junto aqui. Soltei ela aqui para baixo. Então tá aqui já vamos remover a parte de cima e tirar o conectorzinho também, certo? Pelo mesmo jeito que eu falei, dá uma levantadinha aqui e puxa ele pro lado. Vou fazer com as 2 mãos, porque uma só não dá. Bom, aí daqui em diante, tá, a gente vai passar um descarbonizante aqui dentro, certo? Vai tirar a válvula de pressão. No kit aqui que eu adquiri, vamos falar assim, ó. Esse procedimento é para ser feito, segundo o manual, a cada 15 mil quilômetros, tá? No caso, a moto está com 46, provavelmente é a primeira vez que está acontecendo isso. Quase ninguém faz essa manutenção. Então, aqui que você vai precisar do pré-filtro, vou deixar o link aqui na descrição. Ele vem com os O-rings aqui. É interessante você ter uma vaselina, tá? Para poder dar uma certa lubrificada nos O-rings para não morder na hora de encaixar. Tem um descarbonizante para poder jogar aqui dentro, fazer uma limpeza. E, lógico, o filtro, né, como eu já falei. Aí aqui é só puxar para cima, tá? Vamos lá. Deixa eu ver, eu acho que é bom até desconectar aqui também. E vamos puxar tudo para cima aqui. Já dá até para ver o começo do filtro aí como é que tá. Vamos ver se estava muito feio ou não. Galera, eu vou usar as 2 mãos aqui e já volto. Ah tá, para remover aqui você vai ter que retirar esse O-ring aqui, ó.
E agora sai tudo aqui pra cima. Tá aí. Pré-filtro velho. A situação que tá. Certo? Até que não tá dos piores, tá, galera? Já tá feio já, mas não tá dos piores. Já peguei de uma ZX6 que com 22 mil km tá bem pior que isso. Vou até deixar a foto aí pra vocês verem. Mas dá pra ver que já tava bem entupidinho. Então, o que acontece? Isso aqui vai entupindo, certo? Aí como é que tá o novo? Isso aqui vai entupindo e aí a bomba vai trabalhando cada vez mais forçada até que chega num ponto que queima a bomba ou diminui muito o desempenho da moto, certo? Então é por isso que é interessante estar fazendo a substituição aí. Bom, tá aí, galera, como é que tava o filtro velho, né? Tava bem ruim. E aí o filtro novo. Vamos estar fazendo a substituição dos O-rings. E aqui, ó, tirando a válvula de pressão, coloca uma chave de fenda, a mesma coisa, na lateralzinha, vai fazendo um pouquinho de força que ela sai, certo? A gente vai substituir o O-ring e vai dar uma limpada aí dentro também com descarbonizante, certo? Bom, tá aí, coloquei o filtro novo lá, pluguei ele na bomba, tá? Coloquei a bomba por cima e ele por baixo, pressionei até ele encaixar dentro da bomba certinho. Encaixei dentro da bomba, aí agora eu tô colocando essa parte aqui dentro, né? Não tem como errar, porque esse pino aqui tem que sair nesse local. Então beleza, aqui já tá certo. Aí agora próximo passo, a gente vai colocar o O-ring aqui em cima, tá? Todos os O-rings que eu tô colocando, eu tô passando vaselina em volta deles, tá? Aqui em cima da bomba eu já coloquei essa pecinha, certo? Essa pecinha aqui, no caso ela veio presa aqui dentro, tá? Ela veio presa aqui dentro, tirei o O-ring daqui que tava nela. Coloquei o O-ring novo na ponta da bomba, encaixei essa pecinha agora. Coloquei o O-ring novo também, já lubrifiquei. E aí agora, como eu disse, vou colocar o O-ring aqui. E depois conectar a parte da válvula e colocar essa peça por cima. Bom, conectei a válvula na parte de cima. E aí vim aqui que eu já coloquei na posição. Tá vendo ali, ó, ficou o O-ring ali para entrar ali. A válvula já entrou aqui. Agora é só apertar essa parte de cima para encaixar na de baixo. Bom, tá aí bomba montada, tudo em ordem, os fios já conectados, os terras também já fixados. Aí agora eu parti aqui, ó, vim com a chave de fenda bem fininha, vou remover esse O-ring aqui, eu vou passar a vaselina nele, porque na hora de apertar, às vezes ele tá travado e na hora de apertar pode morder. Se morder vai dar vazamento e aí é um problemão, né? Então vamos estar fazendo a lubrificação dele, não tá até sujo. Fazer a limpeza, lubrificação com vaselina e depois colocar lá. Eu falo vaselina, galera, porque se passar graxa que tem composição de petróleo, agride a borracha, tá? E aí você vai deteriorar a borracha e aí vai te dar dor de cabeça. Aí, galera, na hora de colocar a boia aqui dentro, eu recomendo vocês ajuntar a boia aqui na parte de cima, tá? Colocar ela meio que na posição aqui, com esses dois mais ou menos alinhados aqui. Aí você solta a boia, joga ela por dentro assim, e aí você vai ajustando até chegar no local, certo? Agora eu vou fazer o aperto aqui. Aqui é bem importante também, certo? Na hora de fazer esse aperto, você não dá aperto num único parafuso, tá? Você vai, por exemplo, você vai chegar aqui e encostar só, não vai dar aperto. Aí você chega e encosta todos e depois você faz um, depois faz outro, tudo com um quarto de volta aqui, 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 né? Vai fazendo cruzado para não dar aperto em um único lugar e a borracha correr, e aí vai não dar uma vedação legal. Aí, pessoal, para finalizar o vídeo, só as explicações aqui na hora da montagem, tá? Eu acabei fazendo outro vídeo junto, que foi a fazer a caixa fria, né, da moto. Vocês olharem aqui por dentro, dá pra ver lá que ela tá com a caixa de ar, né, envelopada aqui, né, por uma manta térmica, certo? Isso é assunto para outro vídeo, mas foi bem simples, tá? O procedimento de colocar o tanque no local, colocar o eixo, né, do tanque. Aí depois que prendeu o tanque, deixou ele inclinado, você vai lá e faz a conexão lá da mangueira de combustível, certo? Eu recomendo vocês utilizar aquela parte azul, certo? Que vocês retiraram lá
que vocês pressionam para poder puxar. Vocês colocam ela no conector e depois que você encaixa ela dentro do conector, você vem com ela e encaixa no cano que sai do tanque, certo? Ela vai fazer um clack, que é aí que ela travou, tá tranquilo. Faz a conexão da bomba de combustível. Depois que você colocou tudo no lugar, dá a primeira meia chave, ela vai fazer um barulho estranho na bomba, ela tá tirando um ar e enchendo a bomba de combustível, né? Aí você desliga a moto de novo, liga de novo, né? Corta a corrente ligada, lógico. E aí ela vai pressurizar de novo o sistema, que aí você vê que o barulho já fica normal, né? Aí você pode dar partida, às vezes a moto dá uma osciladinha ou outra no começo, mas geralmente não. Mas se oscilar é porque ainda ficou algum arzinho no sistema, mas ela não costuma oscilar não. E aí ela vai funcionar normal. Aí você faz o teste, vai para a rodovia, dá uma acelerada, tá? E aí já está feita a manutenção preventiva, tá? Agora no caso de corretiva, né, você tem que ver se a tua moto estiver andando menos, né, não tiver às vezes em certa rotação ela já não vai mais, ela chega numa certa velocidade e não tem mais força para ir, você vê que está faltando alguma coisa, pode ser que a bomba já tenha cansado, tá? Aí a necessidade de trocar o refil, né, que é o mesmo procedimento, só que naquele copinho onde eu falei para vocês que tem um filtro blindado, quando tá no estado aí de já refil tá ruim e tal, pode ser que aquele filtro que vai blindado lá dentro ele esteja entupido, aí você não consegue trocar aquilo, você tem que pegar e com a vareta você coloca por onde vai encaixar da bomba, você vai lá e fura ele, certo? Que aí se ele tiver todo oxidado, cheio de sujeira que não sai, né, mesmo você deixando o descarbonizante de molho lá e tal, aí você fura ele que você garante que vai ter fluxo, tá? E aí o único elemento que vai fazer filtragem é o pré-filtro, tá? Ou você opta em comprar uma bomba completa, que aí você vai gastar 2 pau e lá vai cacetada, né? Então, aí você vê o que fica melhor para você. Já tive que fazer isso numa ZX6, certo? De furar essa peneirinha para a moto, né, voltar a ter a mesma pegada que tinha antes, certo? Mas é isso. Era essa dica que eu queria deixar. Se você estiver fazendo uma forma preventiva, é esse procedimento. Se você for fazer de uma forma corretiva, eu recomendo já fazer esse furo na peneirinha lá, no filtro blindado, certo? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês aí a fazer essa manutenção. Qualquer dúvida aí, eu vou deixar meu Instagram aí, certo? Quem reparou aí, a moto já está diferente desde o começo do vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo para concluir agora, mas já coloquei uns detalhezinhos, slide, troquei o escape, certo? A moto já está bem diferente desde o começo. Pintei a mesa aqui, mas é isso. Tem vários outros vídeos da Icehead, tá? Que eu estou postando toda semana, de troca de acessório, de manutenção que eu tô fazendo. Então é isso. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.